Boa noite, professor. Não aparece não para a gente ainda. Não aparece. Eu passei mal na casa hoje, minha filha. Eu fui... Geralmente eu tomo café meio reforçado de manhã, porque quando eu venho almoçar é meu dia, 11h40, né? Aí eu sempre levo um lanchinho, sempre levo um biscoitinho, uma coisa, aí eu não levei nada. Coordenadora, tá saindo o seu áudio. Eita, desculpa. Pronto, pessoal, tá aí, ó. Nós estivemos na última aula, né? Ótimo, maravilha, tá aparecendo. É isso. Estivemos na última aula com vocês, respondendo algumas questões. Tá bom? Hoje, se der, nós vamos falar. Se der, não, acredito que vai dar tempo. Nós vamos falar um pouquinho também da geografia do Lagoa da Canoa, tá, pessoal? Pouca coisa que a gente pode observar da geografia do Lagoa da Canoa também, mas nós vamos passar a geografia do Lagoa da Canoa, outras questões também da geografia, e vamos tentar também ver se a gente consegue falar alguma coisa de atualidade, né? Espero que nós possamos chegar até um objetivo na nossa aula de hoje, tá bom? Então, assim, a última aula que tive com vocês, e já quero dizer a vocês que, mesmo com esses dias que a gente acabou tendo esses feriados, né? Mas a gente passou praticamente quase todo o conteúdo de geografia de Alagoas, então nada está perdido. A gente vai voltar novamente com as revisões, com outras questões, e é isso que vai acontecer agora, daqui para frente, esperando com que o edital do concurso Lagoa da Canoa saia, tá? Tá aí a questão de número 8, tá? Foi a questão que nós paramos na última aula. E essa questão, ela está falando sobre a economia do estado de Alagoas, né? Sobre o seu processo econômico, sua economia do estado. Então, olha só, a questão, ela está... o seu enunciado, né? Ela diz assim, ó, Alagoas é a unidade federativa do Brasil com o pior IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, isso vocês já sabem, e esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem algumas características envolvidas dentro deles, né? Então, a expectativa de vida, e aí quando eu falo de expectativa de vida, a gente já pensa naquele processo demográfico, naqueles conceitos demográficos que nós estudamos no estado de Alagoas, né? Que a expectativa de vida de Alagoas, a gente tem uma reduzida taxa de natalidade, a gente conseguiu manter essa reduzida taxa de natalidade igual ao que acontece no Brasil, né? Que o Brasil também tem taxa de natalidade reduzida. Então, nós conseguimos reduzir essa taxa de natalidade, só que o nosso tempo, a nossa expectativa de vida, o projeto de vida, ele acaba sendo um pouco reduzido também. Quando nós observamos a pirâmide do estado de Alagoas, ela é uma pirâmide que ela tem sua base, que é a base onde nós temos as crianças, né? E depois passamos para os jovens, né? Até os 15 anos, ou de 0 a 15 anos, e dos 15 até os 50 anos, que é a idade da população economicamente ativa, a pirâmide ela vai estreitando. O estreitamento dessa pirâmide, quando eu falo, eu espero que vocês relembrem aquela pirâmide. O estreitamento dessa pirâmide significa dizer que o processo evolutivo de vida, dessa expectativa de vida dessa população, ela é uma expectativa que se torna baixa, né? Então, o estado de Alagoas, ele tem uma expectativa de vida de 65 anos de idade. Ou seja, diferente do Brasil. Nós temos o Brasil, uma expectativa de vida Brasil, que já vai de 79 a 82 anos. Essa é a expectativa de vida do Brasil. Então, já temos uma expectativa de vida boa, a gente já parou para pensar na reforma previdenciária, né? Isso porque a nossa população brasileira ela está envelhecendo. Então, isso só aconteceu por quê? Pelos investimentos em saúde, né? Esse investimento em saúde vem também até o investimento da estruturação das cidades,
depois a gente tem o investimento em educação e, posteriormente, a gente tem o investimento na renda, né? Então, a distribuição de renda também é um dos fatores que contabiliza para o IDH, né? Então, isso a gente vê renda per capita, né, no estado de Alagoas, observamos renda per capita. Depois nós observamos a expectativa de vida e a taxa de analfabetismo, né, ou a educação. Isso nós vamos observar. Então, sobre os aspectos populacionais, indique a incorreta. Então, está dizendo que nós somos o pior IDH, mas ele quer que nós indiquemos, a questão quer que indique a alternativa que é incorreta. Outra coisa que a gente pode observar aqui é o incorreto, ele não veio com as letras aumentadas, né? Então, ele provavelmente pode acabar pegando a gente de surpresa, tá? A gente pode acabar não observando essa questão. E aí ele quer a incorreta. A incorreta está dizendo assim, a taxa de analfabetismo é a 26ª do Brasil, né? É o que diz a alternativa A. Vamos observar. A expectativa de vida masculina alagoana é de 65 anos. A alternativa B, a gente sabe que ela está correta, né? Sabe que ela está corretíssima. Que a expectativa de vida alagoana é de 65 anos de idade. O PIB de Alagoas ocupa a 27ª posição. Esse é o produto interno bruto, né? A taxa de analfabetismo, que é a alternativa que eu acabei pulando, nós ocupamos sim a 26ª posição, tá? Ou seja, nós temos apenas um estado, né, que vai perdendo para nós, né, que é o estado do Piauí, que vai perdendo, fica na 27ª posição, mas não é uma posição tão boa. Mas a alternativa A também está correta. Só que a questão ela está pedindo a alternativa incorreta, né? Então, o PIB do estado de Alagoas ocupa a 27ª posição. Eu consigo observar aqui que há uma confusão nessa alternativa C, né? Você olha para a alternativa D e diz, Inhapi é o pior IDH do estado de Alagoas. Está correto, nós assistimos nas últimas aulas, né? Nos aspectos demográficos, e Iapi era, sim, e é o pior IDH do estado de Alagoas, é 0,483 o IDH. E isso é uma coisa que a gente precisa também ficar consciente, ter ciência disso, que o IDH ele é contabilizado de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor são as características que contabiliza esse IDH. Quanto mais próximo de 0, piores são as características que contabilizam esse IDH. Então, Iapi é o pior IDH, nós temos 0,483, né? Então, não está nem na média nacional, né? Então, é o pior IDH, correto também. E Maceió é o melhor IDHM de Alagoas, né? Então, IDHM, você vai dizer assim, eita, professor, mas IDHM é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né? Então, Maceió é o melhor, inclusive Maceió é a cidade, é a capital do estado, a cidade mais populosa, né? É a cidade com maior densidade demográfica também do estado de Alagoas, né? E engloba também a maior oferta do número de serviços, né? Poder administrativo e dos serviços, comércio também. Então, Maceió é o melhor IDHM de Alagoas, está na primeira posição. Quando fazemos essa observação, a alternativa C, ela diz que o PIB de Alagoas ocupa a 27ª posição, né? E está errado. Por quê? Olha, pessoal, eu quero que vocês observem uma coisa, tá? Com relação a isso também, eu venho dizendo assim, que às vezes eu me preocupo um pouco, tá? Com essa questão, essa questão
da cobrança, de como a banca irá cobrar as questões de geografia também. Porque há alguns dias, uns 2 dias, na verdade, eu estava lendo uma apostila, né, que fizeram para o concurso de Porto Real do colégio, e nessa apostila, uma das questões que foram elaboradas dizia que Alagoas ocupava a 21ª posição, né, do PIB, do Produto Interno Bruto, que esse Produto Interno Bruto é a soma de toda a riqueza do país. Essa riqueza, toda a produção que a gente tem, que a gente faz no nosso país, é o Produto Interno Bruto, tá? Então, assim, a gente vê informações de 21ª posição, mas nós temos informações atualizadas, já de 2022, que Alagoas ocupa a 27ª posição, tá bom? Ou a 24ª posição, tá? Então, assim, a gente vai ficar um pouco atento se cair uma questão relacionada a isso, e aí nós vamos ficar um pouco atentos. Se de repente colocarem 21ª e 24ª, aí nós iremos responder a 24ª, porque é de acordo com o que já foi notificado pelo IBGE de 2022, tá bom? Mas se na alternativa aparece 21ª, primeiro lugar, e todas as outras 5, não tem nenhuma dentro da 20ª, só a 21ª, aí a gente vai responder também como certo a 21ª, tá? Mas acredito que a banca vai cobrar de acordo como está no IBGE, tá bom? Porém, uma outra questão, outra informação é de que vocês fiquem atentos tanto à aula que nós estamos passando para vocês, né, quanto a forma como serão cobradas as questões, porque a gente pode acabar entrando com um recurso contra as questões também, entende? No concurso que foi realizado em Olho d'Água Grande, por exemplo, houve uma questão do concurso que ele acabou identificando o clima daquela cidade, o clima da cidade de Olho d'Água Grande, como um clima chuvoso na estação do verão, tá? E aí a banca ela confundiu a informação, porque o Brasil ele tem clima chuvoso, maior parte do nosso estado, o clima chuvoso, a pluviosidade, ela acontece no verão, mas na região nordeste, no agreste do estado de Alagoas, principalmente agreste sertão do estado de Alagoas, e leste também, só que o leste as chuvas são distribuídas durante todos os meses do ano. Agreste sertão, as chuvas elas são distribuídas apenas em uma estação do ano. Isso eu vou falar posteriormente na próxima aula que a gente ainda vai ter hoje à noite, mas eu quero que vocês prestem atenção nessas coisas, tá? Então nós estamos aqui, o cursinho o curso ele serve preparatório, ele serve para isso também, para lhe orientar, para te dar um norte com relação a essas informações também, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Então, a alternativa que nós temos como alternativa correta, falei-me. A alternativa correta, que na verdade a questão está pedindo a incorreta, né? É a alternativa C. O PIB de Alagoas ocupa a 27ª posição. Não é o PIB que ocupa a 27ª posição, tá? O que ocupa essa 27ª posição é o IDH do estado de Alagoas. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Tá bom, pessoal? Minha gente, se for surgindo dúvidas aí, vão fazendo as suas anotações no chat mesmo aqui da aula e vai perguntando para a gente acabar esclarecendo essas dúvidas, tá bom? Nós vamos esclarecendo essas dúvidas a partir daí, tá? Olha só, uma outra questão aqui, ela fala sobre o estado de Alagoas é o 12º litoral do Brasil, e o mesmo está dividido em litoral norte e litoral sul, né? Então, o enunciado já está correto, né? Litoral norte a partir de Maceió,
litoral sul também a partir de Maceió, tá bom? É o que nós vamos identificar sobre o estado de Alagoas. Sabendo que uma das belezas naturais mais visitadas desse estado são os recifes de corais no litoral norte, né? Tá ali a partir de Paripueira até Maragogi, é onde estão os recifes de corais, né? Aquela APA, né? Que é a APA da Costa dos Corais, que nós observamos, a maior do Brasil. Então, mais visitado desse estado são os recifes de corais. E no litoral norte, quais as cidades que estão localizadas nesse litoral? No litoral norte, quais são as cidades que estão aí, são banhadas pelo Oceano Atlântico a partir de Maceió, né, até Maragogi? Então, a gente já vê a alternativa A, está dizendo que uma das cidades banhadas pelo litoral norte é Delmiro Gouveia. E aí a gente acaba eliminando essa alternativa aqui, né? Vamos eliminar ela, porque Delmiro Gouveia, ela está aqui no sertão alagoano, né? Então, a alternativa aqui, ela está errada. Ela está errada, né? A B está dizendo Maragogi, Japaratinga, já vai certo, né? Porto de Pedras, maravilha. São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio e Paripueira, né? Então, assim, a gente já vai observar aqui que ele vem enunciando, dando as cidades que são banhadas pelo Oceano Atlântico do litoral norte, vem de Maragogi descendo até Maceió, né? Então, provavelmente, essa alternativa aqui é a que esteja certa. Mas vamos olhar a alternativa C. A alternativa C está dizendo Piaçabuçu. Então, a gente já bota errado aqui Piaçabuçu e Feliz Deserto, porque essas são as cidades que estão no litoral sul, né? Não é. Palmeira dos Índios não tem litoral. Então, também está errada, porque Palmeira dos Índios não tem litoral. Maragogi, Passo de Camaragibe, Japaratinga, Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres, Barra de Santo Antônio, Paripueira, correto. Mas quando vem Marechal Deodoro está abaixo de Maceió, e abaixo de Maceió é litoral sul. Então, a alternativa correta, né? A alternativa correta é a letra B, né? O B de bola é a alternativa correta, tá? Isso a gente vindo de Maragogi até Maceió, as cidades, né? E de Maceió até Maragogi seria Paripueira, Barra de Santo Antônio, Passo Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedra, Japaratinga e Maragogi. Beleza, pessoal? A próxima questão, ela está dizendo assim: fazem limite com os municípios de Pernambuco, exceto, né? Então, está pedindo aqui novamente, a gente vê aqui o texto, exceto. Então, ela quer saber qual é o que não faz limite com os municípios de Pernambuco. É isso? Então, olha só, nós já vamos observando aqui Maragogi, ela faz limite com Pernambuco, sim, ali litoral norte, né? Então, Maragogi. Colônia Leopoldina também está aqui no limite, né? Quando a gente pega aqui perto do Planalto da Borborema. Novo Lino e Palmeira dos Índios. Então, essa está correta, né? Mas a alternativa que a gente quer não é essa.
Aqui está falando Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia faz limite. Dois riachos, né? Inhapi e Mata Grande. Essa aqui já nos deixa meio que preocupado, né? Vamos ver. Canapi faz limite. Ouro Branco, Maravilha e Poço das Trincheiras. Alternativa D, Jacuípe também faz. Campestre, Ibateguara, São José da Laje e Santana do Mundaú também fazem limite com Pernambuco. Cacimbinhas, Minador do Negrão, Estrela de Alagoas e Champreta, né, que também está ali na região intermediária de Palmeira dos Índios, também fazem limite. Inhapi está aqui no Alto Sertão, mais dentro, né, desse Alto Sertão, entre as cidades de Mata Grande, né, entre as cidades de Dois Riachos, está no meio. Então, a alternativa, o exceto, né, que é a alternativa incorreta, seria a alternativa B. Tá, pessoal? Então, assim, aqui é um pouco mais de dificuldade, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento do mapa do estado de Alagoas, né, para a gente poder identificar essa questão, tá? A gente vai precisar muito ter um pouquinho mais de conhecimento aqui desse mapa do estado de Alagoas para identificar essa questão. Aí aqui nós temos a questão de número 11, que a questão ela traz um mapa. A questão ela já vem nos trazendo um mapa. Observe o mapa. O estado de Alagoas está margeado com o Rio São Francisco e o Oceano Atlântico. Os municípios que ficam às margens do São Francisco são. Então, ela está pedindo agora, o mapa já fica mais fácil, né, de nós entendermos aqui, já é mais fácil, e ela está pedindo agora o limite, os municípios que fazem limite com o Rio São Francisco, ou limite ou divisa, é o que nós vamos chamar aqui, ó, isso aqui, tá? Que vamos fazer divisa com o Rio São Francisco aqui, tá? Então, nós vamos observar, né? A alternativa A está dizendo Delmiro Gouveia, 26 é o Delmiro Gouveia, né? Correto. Olho d'Água do Casado, né? Tá correto. Aí a gente vem para Piranhas, correto, no 76. Pão de Açúcar, tá correto. Vem para Pão de Açúcar. Cadê? Pão de Açúcar. Belo Monte. Está correto. Belo Monte. Traipu, correto. São Brás. Porto Real do Colégio, né? Aqui, a de 80, Porto Real do Colégio. Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu, né? Então, o que podemos observar aqui é que a alternativa A, ela já é uma alternativa correta, né? Ó, a B, ela colocou todas as cidades e colocou aqui Coruripe, né? Colocou Coruripe, que é o 24 aqui. Então, Coruripe não está margeado ao Rio São Francisco, e sim com o Oceano Atlântico, não é isso? Aí nós vamos observar a C,
está falando de Delmiro Gouveia, todas as cidades novamente, né? Igreja Nova, aí já acabou tirando Penedo, né? Acabou tirando Piaçabuçu e colocou aqui, ó, Marechal Deodoro, não é isso? Então, também está errado. A alternativa D, Marechal Deodoro, está errado, está aqui 51. A alternativa D, ela colocou todas as cidades que nós falamos, né? Mas acrescentou também a cidade de Mata Grande, aqui, ó, 53. Então, está errado também. E aí, nós temos aqui Delmiro Gouveia, ela já colocou correto, né? Mas colocou aqui Canapi. Então, a alternativa também está incorreto por conta de Canapi, que está aqui no Alto Sertão, né? Mas não está margeando o Rio São Francisco, tá? Então, Rio São Francisco, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu. Né? Então, são questões já um pouco mais complicadas, né? Já são questões que trazem um pouquinho mais de complicação para a gente, tá? Vamos lá. A próxima questão, ela está dizendo aqui, ó, a área de proteção ambiental, a APA, né? Elas foram criadas por lei para garantir a proteção do meio natural. Está correto, né? Em quais municípios está localizado a APA Marituba do Peixe? Você está falando Marituba do Peixe, né? A Marituba do Peixe tem um local lá em Penedo também, chamado de Marituba do Peixe. Então, a gente já faz uma associação a Penedo, que é protegido pela lei, que é protegido pelo Estado e também pela União, né? Então, ela é a APA de Penedo e também o que nós chamamos de APA de Marituba do Peixe, tá? E aí, ela está perguntando qual é as cidades que fazem parte da APA Marituba do Peixe. A alternativa A está dizendo Penedo, Piaçabuçu e Coruripe. Penedo, Piaçabuçu e Coruripe. Essa alternativa ela está incorreta, tá? Depois nós estamos vendo aqui Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu. Também está incorreta. Penedo, Maceió, colocou Maceió aqui. Maceió, temos a APA do Catolé, a APA do Fernão Velho, né? Então, está incorreta. Messias, Maceió e Rio Largo, né? Está bem distante de Penedo, está aqui, ó. Penedo, Piaçabuçu e Feliz Deserto, né? São o que fazem parte da APA Marituba do Peixe, tá? Então, a alternativa 12 é a alternativa B. E aí nós temos agora, nessa próxima questão, nós vamos ter aqui um relato de um viajante. E aí a questão ela vai cobrar algo, né, dentro desse relato desse viajante, tá? Olha só como é que diz a questão. Vestido em pele de couro, castigado pelo sol, né? Então eu acho, a gente já consegue observar aqui, vestido em pele de couro, já tem uma característica de sertanejo, né? Castigado pelo sol, vamos pensar também que esteja voltado para o sertão, pela forma de falar, castigado, né? Cabaça quase seca, acho que vocês vão entender o que é isso aqui. Essa cabaça é aquele material feito de barro, né? Que algumas pessoas costumam chamar de quartinha, né? Então, já está fazendo uma associação ao que eu estou falando, que é o sertão, né? Quase seca,
em meio a áreas vazantes, né? Áreas vazantes são áreas de rios, então a gente tem rios tanto no sertão quanto no leste alagoano, né? Que temos as bacias, as regiões hidrográficas. Então nós temos 7 de um lado, 9 do outro, 7 no sertão, não só no sertão, mas sertão e agreste, e 9 no leste do estado, né? Então área vazante, que nunca mais passou no seu caminho. Aí aqui traz uma outra informação. Essa área vazante que nunca mais passou no seu caminho está fazendo uma alusão, isso aqui, a rios intermitentes, né? Então, rios que têm um período de cheia e que têm um período de seca, tá? Então, já faz a associação mesmo aqui ao sertão alagoano. Vegetação acinzentada. Vegetação acinzentada, eu já posso dizer que tipo de vegetação é. Né? Acinzentada é a vegetação que perde sua folhagem, né? Numa estação mais seca, e também é uma vegetação que ela tem poucas folhas. E essas folhas elas são mais espinhosas. Então, acinzentada, um tipo de vegetação de caatinga, que cravam na pele seus espinhos. Então, a gente já consegue observar aqui que é a vegetação de caatinga. Cravam na pele seus espinhos, tá? Então, aquela vegetação as folhas mais estreitas, mais pontiagudas. Troncos e galhos retorcidos. A esses troncos e galhos retorcidos, esse tipo de vegetação, ele é uma vegetação tanto de caatinga quanto de cerrado. Mas para os galhos serem retorcidos, os troncos também, é necessário que ela vá buscar água lá no subsolo, né? Então, para ir buscar água no subsolo, tem que ser uma região de seca, né? Então, uma região de cerrado é uma região que ela tem chuva ainda no período de verão. Então, a região do cerrado não é uma região tão seca assim. Ela tem uma estação seca e uma estação chuvosa, tá? Então, aqui está parecendo mais com caatinga. Árvores mais baixas que um menino. Pronto. Perfeito. Árvore mais baixa que um menino, né? Então, nós temos aqui vegetação de pequeno porte. Vegetação de pequeno porte é a vegetação típica de caatinga mesmo. À procura de uma sombra em seus ramos deprimidos, pois suas folhas de pouco a pouco desaparecia. Neste deserto, aí eu peguei. Neste deserto, de pouca chuva e muito sol, estou aqui, nessa empreitada, dentro dessa região que está quase me consumindo. Tá? Então, assim, é um relato, provavelmente, de um vaqueiro, né? Está dizendo vestido em peles de couro. Então, é um relato, provavelmente, de um vaqueiro, né? Localizado numa área de sertão, né? Numa área de pouca umidade, pouca precipitação, né? Ou seja, a área de sertão tem mais ou menos de 125 a 200 milímetros de chuva durante o ano. As chuvas são o período que há seca, praticamente quase todos os períodos do ano, na verdade, né? Mas o que pega verão, a estação do verão é o período mais seco, e a gente tem no inverno uma pequena quantidade de chuva que chega a cair no sertão, tá? Região que está quase me consumindo. Analisando o texto, qual região do estado de Alagoas se assemelha às características descritas, né? Então, qual é a região? Aqui está dizendo sertão e agreste. Sertão está certo, né? Mas agreste está errado, porque agreste nós temos uma mistura de vegetação. Então vamos ter regiões que vai ter vegetação de caatinga, mas região que vai ter vegetação
de Mata Atlântica, essa vegetação no agreste ela é um pouco de mais porte, mais alta. No agreste nós temos uma grande quantidade de chuva, grande assim não, mas a gente tem de 400 até 900 milímetros de chuva podem cair na região do agreste. Então não diz respeito à alternativa A. Se na A tem o agreste, nós já eliminamos a B, né? Não é a alternativa B. A C, ela está falando agreste e leste alagoano. O leste, né? Tem muita chuva aqui, né, minha gente? Então tá errado. E aí alguém soprou aí a alternativa E é a alternativa correta. Caatinga e Sertão alagoano. Quem respondeu aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. A Marilene e a Luciene. Essa questão o senhor já deu. Já? Essa eu não vi, não, mas eu me lembrei da Caatinga que você explicou em uma aula, que caiu até no simulado passado, que falando sobre a Caatinga. Aí no simulado mesmo, Luciene. Isso mesmo. Foi no simulado, não é isso? Foi parecida, não foi igual, não. Porque falou só Caatinga. A resposta da Caatinga na outra. E essa não dá para ver direito, não, mas Sertão alagoano, porque tem uma lista em cima. Sim, ótimo, perfeito. Agora sim, pelo que vocês me responderam, vocês conseguiriam identificar que era o Sertão e a Caatinga pelo texto que vocês estavam lendo? Sim, do texto que você estava falando, Williams. Ótimo. O texto deu para chamar a atenção para essa alternativa, não é isso? Deu. Alagoano já sabia. Caatinga. Maravilha. Minha gente, é importante, porque assim, eu acredito que a cobrança para nível médio superior dessas questões, ela pode ser mais assim, entende? De tirar um pouco mais da simplicidade e colocar mais alguns textos para que a gente acabe dando meio que uma confundida também. Né? Mas, menos mal, vocês conseguiram acertar, perfeito, maravilhoso. Tá? Vamos lá, ó. Professor, oi? A outra, eu não lembro direito, mas eu sei que era falando sobre o biomas, acho que era da Canoa, não sei como era. Só sei que a resposta era Caatinga. De Lagoa da Canoa, não é isso? Era mais ou menos alguma coisa assim, parecida. Ótimo, maravilha, porque assim, Lagoa da Canoa está localizado ali no agreste do estado alagoano, não é isso? E esse agreste é uma área de ecótono, né? Eu dei a aula que nós estivemos aqui, eu falei que ela era uma área de ecótono. Uma área de ecótono, a gente tem que entender que ela é uma área de transição. Se ela é uma área de transição, ela faz a transição de um bioma para o outro, tá? Então, nessa transição, pode haver uma mistura desses biomas. Pode haver essa mistura de bioma nessa transição. Então, o que é que acontece? Com essa mistura de bioma, algumas regiões elas vão ser compostas por vegetação de caatinga e outras regiões elas podem ter uma composição de vegetação de Mata Atlântica, entende? Então, é essa observação que a gente precisa ter e saber que o Agreste Alagoano é uma região de ecótono, mas vocês estão corretíssimos, Lagoa da Canoa, a vegetação é vegetação típica de vegetação de Mata Atlântica também, porque a gente tem uma baixa pluviosidade aqui também na nossa cidade, tá bom, pessoal? Maravilha, tá? Perfeito. E muito obrigado também pela participação de vocês na aula, pelo comentário de vocês. Ótimo. Olha só, vamos lá para essa 14ª questão. Ela está dizendo assim, essa é uma área de proteção ambiental que, além do estado de Alagoas, também compreende parte do estado de Pernambuco e é uma unidade de conservação de proteção a nível federal. Ó, gente, aqui não há nem o que se pensar. A gente falou de proteção a nível federal, federalizou isso aqui, falamos a nível federal. O que acontece? A nível federal, nós vamos sempre pensar, e que não está só dentro do estado de Alagoas, nós vamos sempre pensar na Costa dos Corais, tá? Porque a Costa dos Corais
ela pega tanto o litoral sul de Pernambuco e todo o litoral norte de Alagoas, tá? Então, aqui, ó, a alternativa B já diz: Estação Ecológica de Murici, tá errado. Estação Ecológica de Murici é uma proteção federal, mas só está dentro da cidade de Lagoa da Canoa, ou do estado de Alagoas. Aí a gente vê a alternativa C. E o Pedro? A alternativa C está falando do monumento natural do São Francisco. Esse monumento natural do São Francisco, ele está aqui no sertão alagoano, tá? Não pega o estado de Pernambuco. Então, é errado. A A diz a APA da Marituba do Peixe e de Piaçabuçu. Se a gente já acabou de falar nela, né? Está aqui no Baixo São Francisco. E a Reserva Ecológica de Manguezais, Lagoa do Roteiro, isso aqui está ali próximo a Roteiro, Jequiá da Praia, tá? Litoral Sul. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ô, professor, o senhor explicou, eu lembro sim, que o senhor falou assim, falou em federal, de nível federal, é Costa do Corais. Eu sabia dessa, mas eu esperei o senhor responder. Mas era a letra A mesmo. Ok, maravilha, maravilha, maravilha mesmo, então, tá? Ótimo. Falou em federal, né? A gente vai ter que pensar na Costa dos Corais. E isso é perfeito para a gente fechar. Aí você pega uma outra informação. É federal, aí a gente vê Costa dos Corais, mas há uma outra informação aqui dizendo que ela compreende tanto ao estado de Alagoas e parte também do estado de Pernambuco. Por que eu estou falando isso? Porque na Marituba do Peixe, né? Na Marituba do Peixe, um outro também. Na Marituba do Peixe, a gente tem também uma APA que ela é também federal, tá? Ela é tanto estadual quanto federal também, tá? Então, a APA Marituba do Peixe, mas ela só está no estado de Alagoas. E aí, gente, olha, vamos lá para 15ª questão. Vamos lá para ver se a gente consegue responder essa 15ª questão. Ó,
Minha gente, essa 15ª questão, ela diz assim, ó. Na figura 1, né, que é esse mapa que nós estamos observando, todos os municípios estão enumerados e devidamente identificados, né? Então, tem todos os números aí. Identifique quais os municípios dos seguintes números, seguindo a ordem. 38, eu vou colocar aqui para vocês, tá? 38, 73, 49 e 26. Sabendo que esses municípios formam os pontos mais extremos do estado de Alagoas, né? Formam os pontos mais extremos do estado de Alagoas, aí a alternativa quer saber o nome desses municípios, tá? Então, seguindo a ordem, ela está falando aqui 38. Para seguir essa ordem, 38 não é Maragogi. Então, a alternativa A, ela já está incorreta, tá? A B, a gente já elimina também por seguir a ordem. Já vamos eliminando a alternativa B também. Aí, ela seguindo a ordem, está falando aqui na D e na E, Delmiro Gouveia. Então, Delmiro Gouveia, seguindo a ordem, não é 86. O que nós podemos observar? Ó? Seguindo a ordem, 38, 73, 49 e 26, a alternativa é a C. Ó, 38 aqui é Jacuípe, né? Essa aqui é Jacuípe. 73, Piaçabuçu. 49, Maragogi. E 26, Delmiro Gouveia. Gente, isso aqui são os pontos extremos do estado de Alagoas, tá? São os extremos, né, que a gente tem. Os pontos mais altos, os mais extremos, né, que a gente fala do estado de Alagoas, né? Então, de Jacuípe até Maragogi, né? De Jacuípe até Piaçabuçu e de Maragogi até Delmiro Gouveia. Esses são os pontos mais extremos. E essa última questão, Alagoas se tornou independente a partir de qual ano? A alternativa A, 1822. A alternativa A está correta, 1822 é o Brasil, né? Então está incorreta. A alternativa C, 1532. 1532 está incorreta, porque é quando se deu o início dos primeiros cultivos de cana-de-açúcar. 1500 é o século XVI, a chegada dos europeus aqui. 1995 é quando a cidade de Jequiá da Praia, por lei, passou a se chamar cidade, né? Então, a alternativa correta é 1817, né? Quando Alagoas se tornou independente da capitania hereditária de Pernambuco. Beleza, minha gente? Isso aqui foram as últimas questões que estavam preparadas para vocês dos últimos conteúdos que nós vimos, né? Conteúdos que nós estávamos estudando, tá bom, pessoal? Foram as últimas questões, tá? Deixa eu entrar aqui com vocês em um assunto antes da gente ir para o assunto de Lagoa da Canoa, né? Até a nossa hora do intervalo. Eu quero que a gente agora tenha um assunto que ele também vai ser pertinente para o concurso, tá? A gente vai precisar ver ele. Então, pessoal, olha, o concurso de algumas cidades, ele começou a cobrar a questão de atualidades, tá? Essas atualidades, elas são os temas mais, a gente vai chamar assim de temas mais sensíveis e dos temas que acabam sendo abordados, né, em um mérito internacional, né, que tem um certo envolvimento conosco,
e os temas que acabam sendo notícia também nacional e notícia internacional, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dessas atualidades, tá bom? Até a gente ir para o nosso intervalo, vamos falar um pouquinho da atualidade. Ó, um tema muito comum dentro dessa atualidade, que a gente vai poder observar, é a questão da guerra da Ucrânia. Tá? Essa questão da guerra da Ucrânia. É um tema bastante bom. Professor? Opa, oi. Eu não lembro qual foi a prova, de onde foi, mas o Nando postou umas provas aí que tem uma questão falando sobre isso. Sobre a guerra na Ucrânia. Quais eram os países? Era uma coisa parecida. E a resposta seria a Ucrânia. Seriam os dois países que estão em guerra. Maravilha. Então, só para a gente perceber, isso é bom, esse feedback, tá? Adoro esse feedback. Só para a gente perceber que nós estamos também no caminho certo, tá bom, pessoal? Estamos aí no caminho certo, à medida que vocês forem observando os conteúdos, estando aqui conosco, também vai ser de suma importância para vocês, tá? Aí, pessoal, o que nós podemos observar aqui? Com relação à guerra da Ucrânia. Isso é um assunto de atualidades, tá? Ó, esse conflito na Ucrânia e os impactos que ele vai causar para a comunidade internacional, tá? O que a gente precisa entender dessa questão do conflito na Ucrânia é que esse conflito ele começou a acontecer, né? Ele começou a acontecer um pouquinho antes de quando a guerra ela deu o seu estopim, né? Então ele começou a acontecer um pouquinho antes do seu estopim, né? A gente vê, por exemplo, essa questão da guerra na Ucrânia. Então, o início da invasão russa na Ucrânia, ela aconteceu em 2022, né? 2022. Mas se a gente pegar um acordo temporal, né? Um lapso temporal, na realidade, a gente tem esses conflitos da Ucrânia, ela vem desde a Guerra Fria, tá? Desde a Guerra Fria. Então, assim, quando a gente fala que ela vem desde a Guerra Fria, a gente vem dizendo que a Guerra Fria, ela foi uma guerra que aconteceu. Ela chama-se de Guerra Fria porque foi uma guerra que aconteceu sem armas, né? Na verdade, sim, eram colocadas as armas, né, sem um conflito direto na realidade, né, sem esse conflito direto. E aí o que é que acontece? A Guerra Fria era, na verdade, uma guerra entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a Rússia fazia parte, e a Ucrânia também fazia parte, né? E os Estados Unidos. Cada um desses dois países, eles queriam demonstrar o seu poder, né? O arsenal bélico que eles tinham e o poder que eles tinham. Tá? E para mostrar esse poder, eles passaram por algumas corridas, como, por exemplo, a corrida espacial, a corrida armamentista, né? Então, só que no fim de tudo isso, ao final da Guerra Fria, né, nós temos os Estados Unidos conseguem vencer essa Guerra Fria contra a Rússia, ou na verdade contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele consegue vencer porque ele tinha uma grande quantidade de capital. Os Estados Unidos era capitalista, o mundo estava dividido, na verdade, né, entre Ocidente capitalista e Oriente socialista, né? Então, essa era a guerra para demonstrar quais dos países, quais dos dois lados do mundo que teriam mais poder. E, no caso, os Estados Unidos acabou tendo esse maior poder, tá? Então, o que é que acontece? Nós temos aí um conflito, né, que já vai começar a partir da Guerra Fria. Em 1991, né, a gente tem o fim da União
da República Socialista Soviética. E com essa união da República Socialista Soviética, em 91, a gente tem a independência da Ucrânia. A Ucrânia se torna independente da Rússia, né, que era o principal país dessa união das repúblicas socialistas soviéticas. Então, a gente tem a independência da Ucrânia. Em 2014, a Rússia ela toma uma região importante para o escoamento da sua produção, que fica próximo ao Mar Negro, né? Então, ela toma o Mar Mediterrâneo, na realidade, ela toma uma área importante que ela fazia parte da Ucrânia, que era a Crimeia. Acaba tomando de conta da Crimeia em 2014. E aí a Crimeia torna-se agora anexada à Rússia, né? A gente tem em 2019 a eleição do Zelensky. O Zelensky, ele se elege presidente da Ucrânia em 2019, e quando ele se elege presidente da Ucrânia, ele acaba se aproximando da OTAN, né? Essa OTAN é uma organização, né, dos países que se organizam para combater os países que não fazem parte da OTAN. Eles vão combater através de guerra, né? Então, nós temos aí o Zelensky se aproximando da OTAN, que tem como dos seus principais aliados os Estados Unidos. A Rússia ainda é socialista, né? E aí acaba não aderindo a esse tratado do Atlântico Norte, né? E dos países que fazem parte dele, ela acaba não aderindo. Tá? O Zelensky se aproxima da OTAN, e agora, quando ele se aproxima da OTAN, ele quer colocar a Ucrânia, né, como um país integrante da OTAN. E aí onde é que está o problema? Se a Ucrânia se torna um país integrante da OTAN, né, a Rússia ela não poderia fazer suas investiduras em algum território da Ucrânia, como o que aconteceu, por exemplo, com Donetsk e Lugansk, que são territórios ucranianos, e que a Rússia ela acabou anexando também esse território ao seu país, a Rússia, né? E por isso começa esses conflitos, essa guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? Então, o que acontece? Se a Ucrânia faz parte dessa OTAN, todos os outros países, né, os países europeus, que estão ali dentro desse acordo com a OTAN e os Estados Unidos, eles iriam combater diretamente a Rússia, né? Então, por exemplo, você vê a Polônia, que está mandando armas para a Ucrânia, ela não se envolve diretamente com a Rússia, ela abastece com armas o país ucraniano. Os Estados Unidos também, ele acaba abastecendo com armas o exército ucraniano, tá? Então é isso que vai acontecendo. Mas ele não se envolve diretamente nessa guerra. Por que ele não se envolve? Porque a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, desse tratado. Como era se for um tratado e alguém for ali tentar mexer com algum país membro desse tratado, ele é rechaçado pelos outros países que fazem parte desse tratado. E uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, a gente jamais nós queríamos ver, tá? Porque os países que têm o maior arsenal bélico e nuclear são os Estados Unidos em segundo lugar e a Rússia em primeiro lugar. Imagina aí, uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, a gente poderia acabar entrando numa terceira guerra mundial. E eu já li um texto, né, que um texto é assim: se acontecer a terceira guerra mundial, a quarta guerra ela será de paus e pedras. E aí, minha gente, será que dá para entender
dá para fazer uma associação. Poxa, como assim? A Quarta Guerra ela será de paus e pedras. Como que isso vai acontecer? Eu tive que sair da aula rapidinho, mas eu só peguei só o restante aí. Mas mesmo assim eu vou tentar perguntar alguma coisa. Assim, depois que a guerra da Ucrânia começou com a Rússia, eu parei de assistir jornal, não quis mais saber não, sabe? Porque, assim, acabou que, sabe, eu fiquei pensando demais no sofrimento das pessoas, aí parei. Aí, em todo caso, alguém falou assim, que se por acaso acontecesse a guerra entre todos os países e os Estados Unidos entrassem, diz que o Brasil também teria que entrar, é verdade isso? Se acontecer a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, né, na verdade, acontecendo essa guerra, alguns países, não que seria obrigatoriamente que o Brasil ele quisesse aderir à guerra, né? Mas, na verdade, ela seria uma guerra de grandes proporções, porque são países, na verdade, que são fortemente armados, tá? Eles são fortemente armados. Então, por exemplo, a gente, se chegasse a acontecer uma terceira guerra mundial, um envolvimento nessa terceira guerra mundial, os países não iam ficar procurando um acordo de paz, como, por exemplo, o Lula viajou para a reunião geral da ONU semana passada, né? E na reunião geral da ONU, ele começou a fazer algumas reuniões bilaterais, que a gente chama de reuniões bilaterais, né, que não tem o mesmo, como é que eu posso dizer, o mesmo tema da reunião da ONU, tá? Então, essas reuniões bilaterais é para tentar achar um acordo para que eles consigam acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Só que aí essa reunião que ele teve com Zelensky, ele não conseguiu tirar nenhum proveito dela, e não conseguiu ser o país que, eu fui o país que acabei conciliando e acabando essa guerra. Se o Brasil consegue fazer isso, ele ia sair nos livros de história como o país que conseguiu fazer a conciliação entre Rússia e Ucrânia e acabar com a guerra, tá? Então nós sairíamos bem visto mesmo, né? Sairíamos bem visto pelo mundo, tá? Só que aí o Brasil nem se envolve. O Brasil ele condena as ações que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, os ataques da Rússia contra a Ucrânia, né? Ele condena, mas ele não coloca sanções na Rússia, né? Por que ele acaba não colocando essas sanções contra a Rússia? Porque senão a Rússia pode acabar colocando sanções também contra o Brasil. E nós fazemos parte de um bloco econômico. Na verdade, não é um bloco econômico, é um acordo econômico das potências subdesenvolvida e emergente, que é o que nós chamamos de BRICS, né? Os BRICS, até o ano passado, faziam parte dele Brasil. BRICS é a inicial de cada país, tá? Então, BRIC é Brasil, Rússia, Índia, China, e o S é de South África, né? Ou seja, África do Sul, na verdade. São os países que fazem parte do BRICS. Hoje, alguns países do Oriente Médio já vão fazer parte também agora desse acordo econômico. Então, se você olha, dentro desse acordo econômico, nós temos a Rússia e o Brasil inserido dentro de um mesmo acordo. Então, veja só, é difícil para o Brasil acabar mandando exército brasileiro, né, os seus soldados brasileiros, ou um arsenal bélico para a Ucrânia, se nós temos um acordo com a Rússia. E é difícil também do Brasil mandar esse arsenal bélico é arma, do Brasil para a Rússia, porque o Brasil ele condena as ações da Rússia contra a Ucrânia. Então nós ficamos na neutralidade, entende? Nós não condenamos especificamente a guerra, mas ficamos ali na neutralidade. Imagine, se o Lula condena a Rússia, né, o presidente Vladimir Putin na Rússia, se ele condena, uma das sanções que a gente vai ter, uma das sanções que nós teremos,
seria o corte na exportação, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, da cana-de-açúcar, né? Na verdade, exportação da cana-de-açúcar não, do açúcar, porque nós exportamos o maior comprador, o principal comprador de açúcar do estado de Alagoas é a Rússia. Tá entendendo? Então, imagina o Brasil se envolvendo de forma escancarada aí contra a Rússia. Se a gente se envolve dessa forma, nós acabamos sofrendo algumas sanções e prejudicaria também a economia do nosso país de alguma forma. Então, assim, havendo uma terceira guerra mundial envolveria todos os países. Os países teriam que escolher de qual lado ele estaria, tá? Quando eu falo assim, a terceira guerra mundial, uma quarta seria entre paus e pedras, é porque a Rússia e o Brasil, ou a Rússia e os Estados Unidos, eles têm armas para destruir o mundo 10 vezes, 100 vezes, na verdade. Para destruir o mundo 100 vezes. Ou seja, o mundo só precisa ser destruído uma vez só. Não precisa nem 100. Uma vez só. Tá, você consegue entender? Então, assim, esse arsenal nuclear que existe, ele pode acabar destruindo o mundo. E uma nova população pode surgir, se reerguer, né? E aí essa nova população terá que novamente desenvolver tecnologia, produzir armas, produzir agricultura, entendeu? Voltará do zero. É por isso que o texto ele diz assim: se houver uma nova guerra, essa guerra será de paus e pedras, tá? E assim, não que seria obrigado que os países se envolvessem numa terceira guerra, mas eles precisam tomar um lado, tá bom? É isso aí, minha gente. Então, olha só, o conflito na Ucrânia, ele começa em 2014, né? Quando o presidente, esse presidente a gente chama de presidente pró-Rússia, né? Que era o presidente Viktor Yanukovych, né? Ele foi deposto do poder após protestos populares pró-europeus. Ou seja, o Viktor Yanukovych, ele era a favor das ideias do Putin, mesmo que a Ucrânia fosse um país independente. Mas ele era a favor dessas ideias do Putin. A população ucraniana, ela se levantou e fez protestos, e nesses protestos eles acabaram retirando do poder o Viktor Yanukovych, que era próximo do Putin, né? Então, a Rússia, com isso, ela anexou a península da Crimeia, né? Ela anexou essa península da Crimeia ao continente, ao país russo, e aí, a partir daí, a gente teve alguns grupos separatistas pró-russos que começaram a lutar contra o governo ucraniano no leste daquele país. Então, grupos separatistas são aqueles que dizem assim: eu não sou ucraniano, eu sou russo. Então, ele surge. Por exemplo, no Brasil, nós temos grupos separatistas no sul do nosso país. Por exemplo, já houve um certo questionamento de que o sul do nosso país ele deveria ser anexado à Alemanha, né, e não fazer parte do Brasil. Porque o sul do nosso país ele foi ocupado por imigrantes alemães, né? Esses imigrantes, eles, na verdade, receberam do governo brasileiro terras para que eles pudessem produzir, inclusive eles começaram a produzir soja, e o sul do nosso país é a região maior produtora de soja, né? E aí a soja de qualidade também, por conta do clima que é propício a esse cultivo. E aí o que é que acontece, minha gente? A maior parte da população sulina ou sulista, né, do nosso país, eles têm descendência alemã. Você vai observar que não sei se vocês já foram a Gramado, mas se não for, vocês pelo menos já viram, né, uma foto de Gramado, alguma coisa. A característica de Gramado ela é parecida com a Alemanha. As casas são parecidas com a Alemanha. O clima é basicamente parecido também com o clima da Alemanha. Então, essa população do sul do nosso país,
eles não se acham brasileiros, eles se acham alemães, né, alemãos, na verdade. Então, eles têm esse grupo separatista. Não, nós não fazemos parte do Brasil, nós somos da Alemanha. Entendeu? Então, isso são grupos que a gente chama de grupos separatistas, tá? E aí, esses separatistas pró-russos, eles começaram a lutar contra o governo ucraniano no leste do país. Isso acabou gerando uma crise muito grande, essa guerra, né? Com milhares de mortos já e feridos, né? E deslocados, na verdade, aumenta-se a partir daí o processo migratório, né? E esse processo migratório a gente vai ver que são migrantes que eles saem forçados do seu país por conta dessa guerra civil e eles tentam buscar asilo em outros países. A questão é que alguns países não aceitam esses imigrantes, porque imigrantes para outros países eles podem ser vistos com maus olhos, o que a gente vai chamar de xenofobia, né? Xenofobia, gente, é importante vocês observarem isso, porque caiu um termo desse em uma prova de um concurso aí, tá? O que é xenofobia? Professor, oi. Essa palavra que é a versão estrangeiro, é tipo um preconceito que eles têm com o estrangeiro? Isso aí. A versão... Isso aí. A xenofobia ela é uma aversão mesmo a imigrantes, né? Ela é essa aversão. Por exemplo, acho que você já deve ter ouvido falar, com certeza, muitos de nós já ouvimos falar. A gente, na década de 50, começou-se os processos migratórios no Brasil, e principalmente a população que saía do Nordeste e ia para o Sudeste do nosso país, né? Essa população ia ali para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas principalmente São Paulo, né, e Rio de Janeiro, né? E aí o que acontece? Essa população, quando chegavam nessa região, eles eram tidos, alguns deles eram tidos como violentos, né? Por conta de alguns governos aqui do nosso estado. O nosso estado é conhecido como a terra dos... Ai, Jesus, acabei esquecendo o nome, minha gente, me lembre aí. Dos coronéis, né? Era conhecido como a terra dos coronéis. Então, as pessoas já olhavam para os nordestinos diferente, né? E eles acabavam chamando muito o nordestino de barriga verde, né? Barriga verde, só come feijão de corda, né? Não tem condições de comer. E, gente, olha só, me veio aqui na ideia, na mente, que massa mesmo. Me veio aqui na mente uma coisa. Vocês já observaram as novelas quando vai falar do Nordeste? Eu acabei me lembrando aqui, sério. Você pega as novelas que vão fazer uma novela com relação ao Nordeste. Primeira coisa que eles colocam é um personagem queimado do sol, né? Sujo de barro e de poeira, vestido praticamente de roupa de couro, né? Eles assemelham a gente como um lampião. Isso é a realidade, né? Como um lampião e um cangaceiro, na verdade, né? E o pensamento do pessoal de outras regiões do nosso país é de que a gente vive passando fome, de que a gente vive passando sede, de que a gente não tem água para beber, né? Não tem água para lavar, não tem água para nada. Então, assim, professor, mas existem regiões que acontecem? Sim, existem. Mas não é o Nordeste como um todo que passa por isso, entende? Então, quando já fala de Nordeste, a galera já pensa numa população extremamente pobre, numa população extremamente miserável, passando fome, entende? É isso que fazem. E aí você pega uma população da região sudeste, que eles acabam tendo essa aversão também, esse preconceito contra os nordestinos. E o maior preconceito que nós podemos ver, que nós observamos,
nos últimos tempos, tá? E essa aula está sendo gravada, não poderia falar isso, mas vou falar. O maior preconceito que a gente viu nos últimos tempos foi principalmente no período político, né? Período político. Nós recebemos nomes de burros. Burro, minha gente. Nome de burro. Isso é aversão a gente. Isso é uma aversão contra a nossa região. Tá entendendo? Recebemos nome de burro porque o Nordeste foi a região que deu o maior número de votos ao presidente, a hoje o presidente da República, o presidente Lula, né? Então, por conta disso, houve pessoas que disseram que os nordestinos tinham que ser separados do Brasil. O Brasil não deveria ter Nordeste, que os nordestinos iam comer capim. Entende? Isso é uma forma de preconceito também contra a região. É certo que a nossa região é uma região pobre, sim, né? É uma região que precisa ainda muito mais de investimento, mas a nossa região começou a mudar. Inclusive, a partir de 2015, nós começamos a observar uma migração que a gente chama de migração de retorno. A galera que migrou para São Paulo, hoje eles voltam para o Nordeste, porque o Nordeste hoje tem emprego, tem uma oferta de emprego. Entende? Então, a gente começou a ter essa migração de retorno, pessoal voltando, e não tem mais esse alto número de migrantes saindo daqui para a região Nordeste, ou para a região Sudeste. Professor, há 2 anos atrás, mais ou menos, realmente o emprego estava crescendo, né, no Brasil, só que agora começou a diminuir. As empresas estão saindo do Brasil, percebeu? Eu só ouço dizer, porque tem pessoas que assistem jornal, aí me fala, quando eu estou conversando, aí eu já... Não, olha, a gente ainda tem um número alto de desempregados, né? 13 milhões de desempregados, é um número alto, né? Mas esse número não é um número que ele é um número que ele vai aumentando. As empresas, algumas das empresas acabaram colapsando, né? Por conta da pandemia do coronavírus, né? Essa pandemia que foi necessário fazer foram necessários fazer o lockdown para que não se propagasse tanto os números de mortos na pandemia, tá? Mas hoje nós somos um país que tem investimento internacional no nosso país, tá? Ou seja, temos investimento. Então, nós tivemos empresas como, por exemplo, a Ford, que ela saiu do Brasil, a Ford, mas ela já está pensando novamente em voltar para o nosso país, entendeu? Pela melhoria dos investimentos para os empresários. Eu vejo mais internet, aí eu vejo só as empresas fechando a porta. Aí é tanta coisa que só Jesus na causa, aí as pessoas ficando desempregadas. Aí, segundo os comentários, eu não sei se continuar assim, em 2023 vai ter bem mais desempregado do que imaginamos. Nós vamos esperar o censo, né? Esse censo acontecer, né, de desemprego, e aí nós vamos observar. O que nós temos, isso é uma questão de atualidade também, o que nós temos é que esse déficit que a gente conseguiu observar agora no início do ano, né, no meio do ano, né, que ele vai ser superado, segundo o ministro da Economia do Brasil, né, Fernando Haddad, que ele será superado em 2023. Né? Isso é o que Fernando Haddad falou. Então, nós vamos aguardar o fechamento do ano, vamos aguardar o PIB, né? A gente vai observar o crescimento do PIB a partir do fechamento do ano. 2 meses para assumir o posto dele, aí fica difícil. Não entendi. Ele deu uma entrevista, ele falou que só tem estudou 2 meses somente. Eu digo, eita, meu Deus, ferrou. Vamos parar. Isso aí foram questões eleitoreiras, tá? Foram questões eleitoreiras. Fernando Haddad tem formação, né? Ele tem formação. Várias formações, mas só que em outras áreas. Agora, na economia, não é da economia, não é ele? O ministro da Economia, Direito, ele mesmo falou com a boca dele, que foi uma resenha, o povo dizendo que ia estudar só 2 meses para fazer também, para assumir um cargo importante.
Ô, professor. Vamos aguardar os resultados da economia brasileira. Né? Mas vamos aguardar. Mas professor... a gente pode observar, por exemplo, o preço da cesta básica, ele caiu, né? Ele diminuiu. O brasileiro, ele voltou novamente a ter um poder aquisitivo de compra, novamente, né? O que a gente estava perdendo nos últimos anos, né? A gente está vendo aí, mesmo com a oneração do Estado, novamente, recebendo seus impostos, a gente está vendo o preço da gasolina, desde fevereiro, que quando voltou a oneração dos impostos, a gente tem um preço da gasolina que subiu na última semana para R$ 5,95 e que essa semana já houve uma baixa de preço da Petrobras, né? E com essa baixa de preço, os preços já reduziram nas bombas. Inclusive, você já observa postos de gasolina, que o preço da gasolina ele está a R$ 5,65, tá? Então, assim, tá vendo que os estados estão onerados novamente, estão recebendo os impostos, mas a gasolina não subiu para quase R$ 10, como aconteceu no governo anterior, né? Você observa o preço do botijão de gás, ele reduziu. Hoje o botijão de gás ele custa R$ 85. Ou seja, a gente estava comprando botijão de gás a R$ 110, né? Então, o brasileiro ele volta a ter, sim, ele volta a entrar novamente na economia e ele volta, sim, ter o seu poder, volta a ter o seu poder aquisitivo, tá bom? Então, demos uma entradazinha aqui em outros assuntos. Isso também é atualidade, a gente vai continuar trazendo mais e mais desses assuntos, tá? Mas não vamos nunca levar isso, levar como questionamentos eleitoreiros, tá? Mas como política, sim, a gente pode discutir também como política, porque política precisa ser discutido também, beleza? Espero que não caia na prova, porque senão eu não vou saber o que vou fazer, não. Consegue. Então vamos lá, ó. Aí a gente tem uma crise humanitária na Rússia e as relações entre Rússia e os países do Ocidente, principalmente as relações com os Estados Unidos, elas acabaram se deteriorando, né? Com sanções econômicas impostas pela União Europeia e sanções econômicas também impostas pelos Estados Unidos. Porém, o que a gente pode perceber? Que a Rússia ela ainda conseguiu, né, sobreviver a essas sanções ocidentais. E a gente já começou a observar as últimas semanas nós começamos a observar alguns questionamentos. Os Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos já dizendo que a Ucrânia poderia perder a guerra contra a Rússia. A Polônia, que estava fornecendo armamento para a Ucrânia, já disse que não forneceria mais os seus armamentos e que a Ucrânia deveria aceitar o acordo com Vladimir Putin, tá? Putin. Então, gente, o que a gente pode observar? Que essa guerra ela já está tomando um certo rumo aí, tá? Pessoal, olha só. Essa primeira aula de atualidades que estou dando para vocês, ela é uma aula mais geralzona, tá? Mas agora nós vamos sempre fazer comentários de atualidades sobre todas as informações durante o mês. A gente vai fechando um mês e vai trazendo as atualidades daquele mês, tá? Então, por exemplo, próxima semana eu vou falar das questões de atualidades do mês de setembro. E aí, enquanto vai se passando o mês de outubro, nós vamos pegando os meses de agosto, meses de julho, tudo que foram notícias, tudo que foram sendo atualizados, vamos trazendo para vocês, tá? Hoje ela está sendo uma mais geralzona, tá? De atualidades, tá bom? Então, gente, ó, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela também teve impactos na economia ucraniana, tá? Por exemplo, houve a diminuição do comércio com a Rússia,
a perda de acesso a recursos naturais importantes na Crimeia, né? E a Ucrânia teve que buscar auxílio financeiro internacional para enfrentar a crise que ela já começa a enfrentar com essa guerra, entre a Rússia, tá? E além de todas essas sanções, houve questões que foram levantadas também, né? Como, por exemplo, a segurança na Europa, a importância do bloco econômico União Europeia, né? Que é um bloco político e econômico, e a Rússia, a Ucrânia, ela está sendo vista como uma peça importante essa peça importante nesse tabuleiro geopolítico entre a Rússia e o Ocidente, e a gente pode observar que esses conflitos, eles destacaram as tensões e várias tensões entre essas duas regiões, tá bom? Então, assim, a gente tem início desses conflitos a partir de 2022, né? Esses conflitos se iniciaram e nós estamos vendo o decorrer desses conflitos, o que provavelmente a Ucrânia está perdendo o seu poder, né? Está perdendo a sua força bélica e provavelmente daqui a 1 ou 2 meses a gente já pode ver, quem sabe, chegar a ver um fim dessa guerra e veremos quem é o país que vai sair vencedor, ou se será feito um tratado de paz com esses países. O que a gente pode perceber é que nós temos alguns países tentando fazer esse tratado de paz ainda entre Rússia e Ucrânia. Hoje a gente vai observar que a Rússia está se tornando mais forte porque a China está fazendo alguns investimentos tecnológicos na Rússia, né? A China está fazendo esses investimentos e enviando armamento bélico também para a Rússia. A gente pôde observar na última semana o Elon Musk, né? O Elon Musk que está fornecendo internet para a Ucrânia através de um dos seus satélites, a sua empresa espacial, né? O Elon Musk dizendo que a Ucrânia ela deveria, né, começar a pensar em um acordo de paz, tá? Então, assim, de uma forma resumida mesmo, o conflito na Ucrânia gerou crise humanitária, deteriorou as relações internacionais, né? Houve impactos econômicos e levantou questões sobre política e a segurança da União Europeia, né? Visto que a União Europeia, a Ucrânia, ela quer estar fazendo parte também desse bloco econômico, né? Então, isso é um resumo da guerra na Ucrânia, tá? Gente, vamos dar uma paradinha, um momento, para a gente tomar um pouquinho de água. Eu também estou com um pouquinho com a garganta. Antes disso, assim, eu queria fazer uma pergunta. Exemplo, tá. Se a Rússia vencer a Ucrânia, ganhar, né? Vai tomar o país dele, não é isso? O território? Não necessariamente, né? Os conflitos entre Ucrânia e Rússia, eles aconteceram por conta dos grupos separatistas, por conta da Crimeia e por conta de 2 regiões. São as regiões chamadas de Donetsk e Lugansk, tá? Então, assim, se a Rússia ganhar esse conflito, né? Ganhar essa guerra, a Ucrânia continua sendo Ucrânia, né? Continua sendo um país dominado por um presidente, né? O que acontece é que as regiões de Donetsk e Lugansk, elas passam a ser anexadas ao continente, ou ao continente não, eu quero chamar continente. Elas vão ser anexadas ao país da Rússia, entende? E o que acontece com as pessoas que moram no país da Ucrânia? Quantas pessoas que for dominada que moram naquela região, assim? Que mora em Donetsk e Lugansk? Sim, aí a partir do momento que a Rússia dominar o país, essa região aí,
As pessoas que estiverem lá, que forem ucranianos. Os que forem ucranianos, que não se sentirem russos, eles adentram ao continente, ou adentram ao país ucraniano, né? E os que se sentirem russos, eles continuam ali naquele território. Inclusive Lugansk e Donetsk, eles também são territórios que têm grupos separatistas russos, né? Essa guerra, na verdade, ela também tem um outro sentido, né? Esse outro sentido é que o Vladimir Putin, ele diz que o Zelensky, ele é um neonazista, né? Então, assim, o neonazista, ele tem novas ideias, não iguais, mas ideias que caminham no mesmo contraponto de Hitler, entendeu? Hitler, Mussolini, tá? Esses homens que acabaram fazendo com que existisse a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, as regiões, a Rússia vencendo, as regiões são anexadas à Rússia, e a Rússia é quem passa a dominar Donetsk e Lugansk, mas a Ucrânia, ela continua sendo país, continua sendo Ucrânia, continua tendo um presidente, tá? Só que ela vai ter algumas sanções por parte da Rússia também, né? Pode ter o seu comércio bilateral com Rússia pode não existir, né? Ele pode ter um lado oriental, né? Impedido de comercializar com outros países que são parceiros também da Rússia. Então, assim, o que a gente observa é que uma guerra e uma guerra assim que não tomou uma proporção mundial, né? Que uma guerra como essa, que a gente vai observar é que esses conflitos eles vão ficar acontecendo, eles acontecem e o país ele passa a sofrer, principalmente com a sua economia, tá? Se a gente pensar, por exemplo, no Afeganistão, a gente viu o Afeganistão, ele teve 2 décadas de domínio norte-americano, né? Inclusive, os presidentes daquele país, né, do Afeganistão, eles eram apoiados pelo governo norte-americano, entende? E o Afeganistão não deixou de ser país. Ele não... os Estados Unidos ocupou aquele país, né? Colocou o seu governo, tentou acabar com o Talibã, né, que não respeita os direitos humanos, né, tenta acabar com o Talibã e tentou criar uma cultura, um desenvolvimento econômico ali naquela região. Inclusive, eles fizeram alguns prédios arquitetônicos com características ocidentais, entende? Só que aí o Biden, quando ele se torna presidente dos Estados Unidos, ele acaba dizendo assim, não, nós estamos gastando muito com o Afeganistão e nós vamos tirar o nosso exército do Afeganistão e vamos entregar ali o governo para o afegão. E o afegão, né, eles tomaram o governo, né, e eles começaram novamente a acabar com as políticas sociais, né, como, por exemplo, os direitos humanos, o direito da mulher estudar, o direito da mulher ser professora, o direito da mulher ter uma atividade profissional, né? Eles estão acabando com isso novamente. Eles não têm recursos para organizarem o seu país, e como são um país que não tem democracia, né? Não tem democracia, eles acabam estando um pouquinho fora dessa geopolítica internacional, né? Ou seja, os países não querem investir, não querem fazer acordo com o Afeganistão, então eles simplesmente se eximam de qualquer responsabilidade e o país acaba passando por situações econômicas catastróficas, entende? Então é isso que pode acontecer com a Ucrânia. Se a Ucrânia perder o conflito com a Rússia, né, perdendo esse conflito, pode sofrer algumas sanções orientais. Porém, uma grande parte do Ocidente é a favor
da Ucrânia, né? Então, sendo a favor da Ucrânia, ela pode ter comercializações, né? Ela pode ter uma relação de comércio, uma relação com alguns presidentes ocidentais também, tá? Então, assim, hoje o mundo hoje também ele mudou após a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela fez com que se criasse na Conferência de São Francisco a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? E a ONU, ela junta os seus países e ela tenta fazer um acordo de paz entre esses países, o que ainda não aconteceu com o Zelensky e o Vladimir Putin, mas os países eles estão tentando fazer algum acordo entre Rússia e Ucrânia para que eles acabem com esses conflitos e que possivelmente, se não houver vencedor, que eles possam a Rússia anexar o seu território ou não, mas que eles possam ter novamente uma relação comercial, econômica e diplomática, entende? Perfeito, minha gente. Ótimo, a gente dá uma paradinha e volta daqui a pouquinho, tá? Daqui a 10 minutos nós estamos de volta. Neide, pode dar uma paradinha aí na gravação e a gente volta daqui a pouco.